A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todos os estados e capitais você tem aí uma livraria da CPAD, onde você compra materiais evangélicos. Você, aluno de escola dominical, professor, pastor, é ali que você encontra material evangélico para o seu crescimento espiritual. Você compra Bíblias, agora tem um novo lançamento, a nova Bíblia de Estudo Pentecostal, e estudos bíblicos, livros, comentários bíblicos. E a nossa sede aqui em São Paulo, a nossa loja está ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali na rua Doutor Fon. Ali você, na livraria, procura lá Moisés, as meninas, os rapazes que ali trabalham, o pastor Jefferson, que é o responsável, e ali você procura e pede seu desconto. Também no térreo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do Novo Templo, tem a livraria da Associação. Ali também você procura o Alex, o pastor Silas, também ali você encontra materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro direto aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Então nós estamos no quarto trimestre de 2023 falando sobre missões até os confins da terra. O comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Gabi. Quero te lembrar, já deixa aqui embaixo o seu gostei, clica aqui, isso ajuda muito o nosso canal. Deixe o seu comentário, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos à lição número 8, do dia 19 de novembro de 2023, missionários fazedores de tendas. Textual está em Atos capítulo 20, verso 34. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. O texto bíblico em classe se encontra em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Os objetivos desta lição: primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial.
Segundo objetivo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro objetivo, discutir vocação, profissão e missões. A palavra-chave aqui dessa lição é profissão. Na lição passada, nós estudamos sobre a responsabilidade da igreja com os missionários, a responsabilidade da igreja, o sistema de apoio, o cuidado integral dos missionários e as maneiras práticas de se comprometer com os missionários, doar para suprir as necessidades, orar e jejuar pela causa. Hoje nós vamos estudar missionários fazedores de tendas. Na introdução ele diz: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? A pergunta: só existe apenas um modelo de chamado missionário? Outra pergunta: chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, nesta semana, nós vamos refletir sobre o apóstolo Paulo como alguém que exerceu ao mesmo tempo a sua profissão e anunciou o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, entre aspas. Nós já vamos ver o que significa isso, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Então, até que ponto se concilia a vocação profissional com a chamada, com a vocação missionária. No tópico primeiro, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, o texto da nossa leitura bíblica em classe, a respeito do exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. Essa expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pessoas que trabalhavam com couro, fazendo vários artigos com couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Então era uma profissão naquela época, as pessoas que faziam tendas, que trabalhavam com couro. No Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. E aí, por causa de uma normativa do imperador romano Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila foram obrigados a sair de Roma e foram morar em Corinto. Priscila e Áquila, esse casal. O imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Aí nós temos Atos, capítulo 18, versículos 18 e 19. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e vamos ler Atos 18, 18 e 19. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto nazireado, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então ele pregava o evangelho, mesmo, e ao mesmo tempo trabalhava. Versículos 24 a 26.
E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Tá? E aí diz o versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aqui mostrando que eles exerciam ao mesmo tempo a profissão e também pregavam o evangelho. Romanos 16, a parte da despedida e elogios do apóstolo Paulo, do versículo 3 ao 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epênedo, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então aqui nós temos, falando de Priscila e Áquila, falando da profissão do apóstolo Paulo, falando da profissão de Priscila e Áquila, que trabalhavam com couro, e como eles ao mesmo tempo trabalhavam manualmente e pregavam o evangelho, eram missionários. Número 2, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Como é que ele fazia isso? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. Cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Veja que aqui ele está falando de uma tradição. Os mestres, os rabinos, eles tinham que ter uma profissão. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu, fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Então ele aprendeu esse ofício de fazer tendas, de trabalhar com o couro. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos capítulo 20, versículo 34. Diz o texto aqui: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, eu trabalhei manualmente para ganhar o meu sustento. 1 Coríntios 9 e 12. Diz o texto assim, 1 Coríntios 9 e 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então Paulo, ele trabalhou juntamente com os seus para poder ganhar o seu sustento enquanto pregava o evangelho. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meia Perno diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Então, quando o apóstolo ia pregar o evangelho, ele não aceitava ajuda nem oferta
das pessoas a quem ele pregava, para ficar bem caracterizado que o objetivo principal dele ali era ganhar as almas dessas pessoas para Cristo. Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Então, Priscila e Áquila, um pouquinho diferente do apóstolo Paulo, eles não se dedicavam integralmente à obra missionária. Eles trabalhavam e ao mesmo tempo eles faziam a missão, eles pregavam o evangelho, tinha uma igreja na casa deles. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem, e dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, Priscila e Áquila, eles se autossustentavam, trabalhando com couro, fazendo tendas e ao mesmo tempo tendo acesso a todos os tipos de pessoas da sociedade, pobres, ricos, classe média. E então, ao mesmo tempo que eles ofereciam o trabalho, desenvolviam o trabalho, eles pregavam também a essas pessoas o evangelho, que é o que todos nós hoje em dia fazemos também. Todas as pessoas da igreja, no seu ambiente de trabalho, obviamente naqueles períodos de descanso, de almoço, de jantar ou de lanche, ou aqueles encontros no banheiro ou nos corredores, tendo a oportunidade, a pessoa deve sim falar de Jesus. Às vezes um ímpio vem pedir um conselho, vem pedir uma orientação, vem perguntar sobre a nossa fé, e assim Deus vai criando oportunidades para que nos ambientes onde nós trabalhamos, nós possamos falar de Jesus. Essa é a missão de todo cristão. Número 3, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O que significa isso? O apóstolo Paulo considerava o costume judaico, ele era judeu, incorporado ao cristianismo, tá? Então esse costume ele levou para a sua vida cristã, tá? De os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Então era comum, era costume naquela época as pessoas abençoarem, ajudarem financeiramente aqueles que os atendiam no aspecto espiritual. Então, chamava-se o escriba, ou o sacerdote, ou o fariseu, ou o rabino, para ir na casa, fazer uma oração, curar alguém, trazer uma palavra. Então era costume se dar uma bênção financeira para esta pessoa. Naquela época o dinheiro não é tão comum quanto hoje. Então nós estamos falando, podia dar uma ovelha, podia dar um animal, podia dar uma oferta naquilo que a pessoa trabalhasse, e também, por que não dizer, alguma moeda. Tá? Nós estamos falando aí de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Então, hoje, de uma maneira geral, o foco é o dinheiro. Tá? Então, mas também pode-se dar coisa do ambiente de trabalho, ofertar uma mão de obra, ofertar um objeto de venda e etc e tal. Tá? Mas isso era comum naquela época. Depois, inclusive mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. Ele está reconhecendo aqui uma lacuna. Ele não ensinou
digamos assim, adequadamente, ele acha que não ensinou adequadamente os novos crentes a ofertarem, a dizimar, a entregar o seu melhor na obra de Deus. É nesse sentido, né? Privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Ou seja, ele acha que ele não ensinou o suficiente. Vamos colocar numa linguagem de hoje, os novos convertidos a se comprometerem, a dizimar e ofertar fielmente, permanentemente no trabalho do Senhor. É nesse sentido que ele está falando. Então, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs e muito menos ainda exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Então, ele está dizendo aqui que geralmente ele não aceitava oferta financeira das igrejas onde ele ia pregar. Eu conheço hoje em dia, por exemplo, pregadores, conheço pelo menos um pregador, uma pregadora, e conheço um outro pregador, os dois pregadores bastante famosos, que eles não aceitam oferta para pregar. Eles não aceitam, tá? Eles não aceitam oferta, eles não têm cachê, tá? A única exigência desses que são famosos, que eu estou me referindo, a única exigência é o translado, é a hospedagem, essas coisas básicas. Mas falar assim, eu cobro tanto para ir aí pregar, isso eles não aceitam. E os que vão, por exemplo, lá na minha, já foram e vão algumas vezes lá na congregação onde nós trabalhamos, pelo menos dois, um homem e uma mulher, eles também não aceitam oferta. Na verdade, eles deixam a oferta deles lá, tá? Se tiver sendo feita alguma campanha de arrecadação de fundos para algum objeto, eles participam também. Então veja que isso não é tão incomum. A gente só olha esse lado negativo. Fulano cobra tanto para ir pregar. Cicrana cobrou tanto para ir nessa igreja. Não é só isso que tem, não. Tem o lado bom de muitas centenas de milhares de pessoas que estão fazendo a obra como o apóstolo Paulo fazia. Tá bom? O tópico 2, missionários fazedores de tendas. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, esses são os fazedores de tenda. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos. Então, antigamente era assim, para se dedicar integralmente à obra missionária. Assim que funcionava o modelo tradicional de fazer missões. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então, os fazedores de tendas hoje são os obreiros do Senhor, são os discípulos de Cristo que vão, ao mesmo tempo, exercer a sua profissão e fazer a obra missionária. Acredito que em alguma parte aqui nós vamos tratar, eu estava tratando com os nossos alunos na escola dominical, há alguns lugares, alguns países principalmente,
que você só consegue o visto de entrada, o seu passaporte só é carimbado e autorizado se você entrar com a sua profissão. Enfermeiro, cabeleireiro, pedreiro e outras profissões. Dentista, médico, eles só autorizam você entrar para o exercício da sua profissão. Você está indo como missionário, mas você vai exercer lá a sua profissão. Tá? Porque se você for entrar como missionário, eles não autorizam a sua entrada. Em vários países isso acontece. Então, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, lógico, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, quando Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para a missão de ganhar o mundo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Esse é o objetivo de Deus. Jesus falou, para dar continuidade. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho, que é aquilo que eu acabei de mencionar. Enfermeiros, estudantes, empreendedores, pessoas que vão para outros países, tá? E lá eles fazem missão também, tá? Através daquilo que eles estão fazendo e a obra missionária. Vimos esse princípio